Dando continuidade aos nossos estudos em 1 Timóteo, nós estamos agora no capítulo 6. Hoje nós vamos estudar do versículo 3 até o versículo 5. Vou fazer a leitura do versículo 3, que nos diz assim: Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Meus amados, o apóstolo Paulo agora retoma o assunto nevrálgico desta epístola pastoral. Ele já instruiu o jovem pastor Timóteo, quando nós estudamos aí o capítulo 5, concernente aos senhores, às senhoras, os jovens, as moças, as verdadeiras viúvas, os presbíteros, como Timóteo ia lidar com algumas discrepâncias de alguns presbíteros e também, como nós vimos na última mensagem, como que os servos honrarão os seus senhores. Agora, do versículo 3 até o versículo 10, Paulo vai tratar do assunto concernente os falsos mestres, é o que ele vem tratando nesta epístola pastoral. E no versículo 3 ele usa aqui uma condicional, né, do grego, que é si, essa sentença condicional, porque ele pontua exatamente a quem ele está se referindo. E ele está se referindo aqui aos falsos mestres que ocupavam as suas mentes e a mente do seu público com genealogias e fábulas, como nós vimos ali então essa questão epistemológica de dar nome, significado a todo o processo cosmológico. Então observe como Paulo diz aqui: se alguém ensina outra doutrina, essa outra doutrina que Paulo se refere aqui era o aglutinado que os falsos mestres faziam aqui, colocando outros segmentos dentro de seus ensinos, como, por exemplo, legalismo. Quando ele dizia, então, que o evangelho, para ter a sua eficiência, precisava ser observado, por exemplo, alguns segmentos da lei mosaica, como a circuncisão, a guarda do sábado, a questão dietética, as festas anuais. Então, era necessário, dentro da pregação dos falsos mestres, também nessa questão de uma outra doutrina, que Paulo está explicando aqui, Paulo está fazendo menção à questão da escatologia realizada. O que era uma escatologia realizada? Os falsos mestres, eles confabulavam, eles pregavam que a igreja já estava vivendo o dia do Senhor. E desta maneira, a igreja, então, era ludibriada. Isto é asceticismo. Dado a esses eventos que foram aglutinados ao evangelho, Paulo diz então que eles ensinam um outro evangelho. Esse evangelho que abstrai a igreja do frontíspice de Jesus Cristo. Observe ainda a continuidade do versículo 3. Uma outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, ou seja, a mensagem dos falsos mestres era díspare a palavra, não há concordância com as escrituras, logo então essa palavra não edificava, não promovia o crescimento da igreja. E Paulo usa a expressão, o ensino segundo a piedade. Piedade é eusebia, da palavra grega, para uma vida orquestrada pela palavra de Deus, uma vida singela, uma vida vivida sob os cuidados de Deus. Logo então, os ensinos dos falsos mestres não promovia o crescimento quantitativo e qualitativo da igreja. Por isso, meus irmãos e amados, é salutar que o auditório observe quem está falando na hora da pregação, se é simplesmente o ego do homem ou se é algo realmente extraído das Escrituras, se é extraído exatamente da palavra de Deus. Paulo continua falando que esses falsos mestres, eles eram pesporrente. Veja aí no versículo 4, enfatuado. Essa palavra enfatuado, inflado, é o mesmo que pesporrente, ou seja, egoísta, orgulhoso, cheio de si mesmo. Ou seja, os falsos mestres, por ele trabalhar a questão da epistêmica, dar significado às coisas, ser muito bom de oratória, discussões, então ele se sentiu muito melhor que os outros. Conhece pessoas que dão significado para tudo, conhece pessoas que sempre têm resposta para tudo, parece que ele conhece todas as coisas
e as outras pessoas não conhecem nada, assim eram os falsos mestres. Meus queridos, isso é status, porque quanto mais você parece que conhece, mais você está no centro das atenções, mais você é solicitado. E era o que acontecia então com esses falsos mestres aqui. Paulo diz que eles são enfatuados, e Paulo também diz que nada eles entendem. Com a expressão nada entendem, o que Paulo está dizendo aqui é que eles eram bons de oratória, eles conseguiam ludibriar as pessoas, mas eles não viviam a palavra. Logo então, pregar, ler, estudar e não viver é o mesmo que não crer, é o mesmo que não saber de nada. De nada adianta ter boas oratórias, de nada adianta ter boa dissertação das Escrituras, de maneira escriturística, se não vivemos. E Paulo vai dizer então que eles são enfatuados, nada entendem, mas têm mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Veja bem, o ensino dos falsos mestres e os seus comportamentos despertava na igreja, meus amados, partidarismo. E é exatamente o que acontece. Quando a Bíblia diz que a letra mata, só o espírito que edifica, aonde há muita letra, onde só há oratória, onde só há uma estética, onde só há um sepulcro vazio, a igreja não cresce de maneira qualitativa e quantitativa. É interessante porque Paulo está dizendo que esses falsos mestres aqui, eles dividiam a igreja e dentro dos grupos começava a haver inveja. É aquele sentimento da carne, são intrigas, havia provocações. Então nós podemos observar aqui que é uma igreja ferida, é uma igreja cheia de balbúrdia, é uma igreja cheia de confusões. Por que isso acontece? Oriundo de pregações, oriundo de ensinos que não são bíblicos. Havia difamações. Difamações eram censuras, eram críticas que estavam dentro daquela igreja, suspeitas malignas, ou seja, acusações, grotescas, acusações duras, acusações felinas. Amados, o que nós podemos observar é que Paulo está dizendo que o comportamento desses falsos líderes estavam descaracterizando a igreja. Isto é um problema. É por isso que muitos ministérios se dividiram, muitos ministérios ruíram, por isso que muitos ministérios hoje fecharam as portas, porque muitas vezes o líder, o pregador, o expositor da palavra está mais preocupado na estética, numa boa oratória, em querer ser conhecedor, em querer estar no foco das atenções, em querer sempre ser solicitado, ver e ser observado como sapiente, e não se preocupa com o ensino bíblico, com o pastorado de fato, com a edificação da igreja. E aí sabe o que acontece? Eles esquecendo disto, a igreja entra numa balbúrdia. Confusões e mais confusões, e aí dá racha, divide a igreja. Então, a única coisa que esses falsos mestres faziam era complicar ainda mais a igreja. Então, vamos ler novamente o versículo 4. Enfatuado, nada entendem, mas têm mania por questões e contendas de palavra, de que nasce inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas. Eles têm mania de questões, ou seja, eles gostam de contender-se, eles gostam de questionar, eles têm mania por questões, diz o apóstolo Paulo aí no versículo 4, né? Eles têm mania disso, de contender. Eles mantêm a briga contínua, ou seja, uma disputa, né, de fato. E aí nós vamos ver, por exemplo, no versículo 5, altercações. Essa palavra altercações é o mesmo que disputa sem fim, disputa nervosa, acalorada, brigas. É isso que Paulo está dizendo. Esses líderes gostam de confusão, eles gostam de tumultuar, eles gostam de brigar. É assim que eles vivem. Meus amados, isso não é uma vida cristã. De fato, nós somos resilientes, nós temos sentimentos bíblicos,
Nós sabemos lidar com os intempéries, nós temos longanimidade. Nós vimos nos estudos que Paulo passou para Timóteo concernente ao episcopado, as qualidades do pastor. Então diz que eles altercações sem fim, ou seja, uma briga infindável. E aí, continuando no 5, por homens cuja mente é pervertida. Essa é a questão, irmãos. A mente pervertida, a mente cauterizada, corações fundamentados em filosofia díspare a palavra, em pensamentos humanos. Então, dessa pessoa e desse líder só vai sair confusões. Paulo diz aí no versículo 5 que são homens cuja mente é pervertida, privados da verdade. A palavra verdade aqui do grego é aletheia. Essa palavra aletheia, ela é a mesma palavra como Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade, ego emi rodos, a verdade, ou seja, uma verdade única, absoluta, auspiciosa. Ou seja, o coração desses líderes falsos estavam abstraídos da verdade, do compromisso com a palavra de Deus, com compromisso com o reino de Deus, com envolvimento de fato com a obra do Senhor. Logo então eles ocupavam a mente deles com questões díspares à palavra. E aí a igreja vivia uma balbúrdia, vivia em uma grande confusão. Privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. O que eles queriam com isto? Era simplesmente engordar as suas contas bancárias, porque eles viam no Evangelho um cabide para a riqueza, para a prosperidade. Não tinham compromisso com o Evangelho. Eles não estavam preocupados com as ovelhas, eles não estavam preocupados com a vida cristã das pessoas, mas eles estavam usando o Evangelho para benefício próprio, para a riqueza. Meus queridos e amados, isso ainda hoje é uma realidade. Nós estamos diante de um mundo onde o Evangelho ficou um processo mercadejado. O Evangelho hoje é vendido, o Evangelho é mercadejado, as pessoas enricam em nome do Evangelho. Então, não é de hoje, isso já vem de longas datas, esse tipo de comportamento. Queridos, nós vamos ficar por aqui. No próximo estudo, nós vamos continuar do versículo 6 em diante. Lembrando que Paulo diz aqui na última parte do versículo 5, quando ele diz, supondo que a piedade é fonte de lucro, ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo, Eusebia, eles usavam o nome do Evangelho para lucrar. Cuidado com isso, meus irmãos. Que Deus nos abençoe e até a próxima reflexão, querendo o nosso Deus. Amém.